nossos irmãos, Olha. O qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Por que nós temos esse? Sim, prossiga. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Até a morte. Hoje Deus nos prepara com uma palavra de defesa contra a acusação injusta. E a palavra nos diz que foi derrubado aquela serpente antiga, o dragão, a antiga serpente, que diante de Deus o tempo todo acusava os irmãos. Era uma acusação posterior, porque ainda não existia descendência na terra. Mas esse espírito de ostentação, chamado assim também, ele é tão terrível que ele prevê o futuro que Deus vai fazer e prevê também a destruição. Só que a destruição não vem para os que aceitam Cristo por causa do sangue do Cordeiro. E a palavra nos diz que ele foi derrubado, não foi só na terra, nos ares da terra e no profundo do mar, no abismo. Mas ele dia e noite acusava. Por isso que nós, como cristãos, temos o direito de ser temente a Deus para defender a casa de um irmão de uma irmã. Está compreendendo? Alguém vai acusá-lo, você não tira vantagem sobre aquela suposta, por dizer assim, acusação, ou que seja verdade, mas quando aceitamos a Cristo, que cometemos um erro, Ele nos dá o arrependimento e sanou o problema. Aí vem o acusador, e aí se você não tiver cuidado, não se passa também a estar ligado com ele. Aí a palavra nos diz que os anjos, eles expulsaram Miguel, o comandante da batalha, expulsou pelo que mesmo? Pelo sangue, versículo 11, pelo sangue do Cordeiro. Mas não foi só pelo sangue do Cordeiro. Sabe que usar a palavra sangue de Cristo tem poder sem união? Não vale nada. É a questão da pessoa usar a palavra de Cristo falsamente. E no parte B do versículo 11 da palavra, que eles expulsaram pelo sangue do Cordeiro, a parte A, e a parte B diz, pela palavra do seu testemunho. Tem que haver o sangue e haver o quê? A união. Mesmo que fosse para um anjo morrer, todos morriam juntos. Mas não negou a palavra do seu testemunho. Daí ele estava lidando com o homem de Belial. O homem do pecado, ou você insinua a pessoa você participando do pecado capital. Aí na visão, os irmãos podem avaliar que quando Jesus nasceu, é bem conhecido no capítulo 2 de Lucas, que Herodes criou aquele decreto de matar todas as ele estava usando para que tipo de demônios? Belial. Pelo espírito de Belial. Que estava, ele parou, para quem não sabe, 40 anos antes do nascimento de Jesus, o Império Romano, ele montou seu império lá em Jerusalém. Você vê que coisa? E naquela força daquele império, quando veio a notícia do nascimento de Jesus e a participação dos servos dele até da natureza, de animais assim por diante, no caso dos astros, dos astros da estrela, assim por diante, e os animais também que estavam próximos à manjedoura, todos estavam participando, só que o dragão, ou seja,
onde? Ela veio de onde? Do céu. A batalha começou lá no céu. Vamos observar versículo 4 aqui do 12 do Apocalipse, que o dragão parou diante da nação, que ele deveria receber a proteção divina dada por Cristo. Mas para Cristo, quando ele nascesse, ele teria que ser morto. A perseguição de Cristo é muito grande na vida. Sabia disso? Desde o céu ele é perseguido. Mas quando Jesus foi conduzido para o deserto, para ser tentado, quem tentou ele? Qual tipo de demônio que ele se enfrentou lá no deserto? Porque quando o querubim pensou em ser igual a Deus, como o irmão Carlos leu, Isaías 14, 12, 11, 12, 13, né? Subirei aos céus, serei semelhante ao Altíssimo, e daqui eu governarei lá longe, na terra longínqua. Aí ele foi induzido por aquele espírito de ambição. Tu és tão querubim, tu és tão belo. Você pode até mesmo usurpar ou se opor contra Deus e teve vantagens. Isso é o tentador enganador. E surgiu o que nós já lemos aqui. Guerra nos céus. Agora, Cristo foi o terceiro líder que sofreu esse tipo de tentação causada na ação direta por Belial. Primeiro ele pôs na coração do querubim que ele teria capacidade de ser igual a Deus, de governar em lugar de Deus, subir acima das nuvens, que é semelhante ao Altíssimo. Soberba. Depois que o querubim caiu, nascesse os irmãos de olhar bem com cuidado na Bíblia, no livro de Ezequiel 31, 16, ele veio dos ares para apoiar na terra. E naquele mesmo lugar onde caiu era feito, para restituir. E no momento que ele veio para pousar sobre a terra, o que aconteceu? Deus tirou a sua proteção debaixo da terra, a terra desceu, as águas cobriram e o Espírito de Deus passou a parar sobre as águas. Imagina bem. Uma dúvida que o irmão está explicando. Então, no Apocalipse 12 já se resumiu o nascimento de Cristo. Isso, justamente. Já cumpriu o nascimento de Cristo, Jesus, Senhor da glória. Aí depois, já foi catástrofe, chamado catástrofe cósmica. Os irmãos podem avaliar que quando Jesus morreu, ele na unção de Deus, a carne não estava morta, mas o Espírito na unção de Deus, para onde ele desceu? Quando Lázaro foi sepultado, até naquele momento, quem morria não subia até o terceiro céu, porque o paraíso desceu. E lá Deus fez uma separação. O paraíso ficou mais em cima e o Hades ficou mais embaixo, para onde o rico foi. Agora vem o trabalho de Cristo, o Senhor da glória. Vamos ver Ezequiel 31, 16, 15, 16. Aleluia, irmão Thaís, para não ler. Ezequiel 31, versículos, principalmente 16, mas o número 15 também. Encontrou? Pode ler. Assim diz o Senhor Jeová:
No dia em que ele desceu à sepultura, fiz subir o abismo por sua causa. Retive as suas correntes e detiveram nas muitas águas. Cobri o Líbano de preto por causa dele. É a mesma coisa. Por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer à sepultura, como os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem água, se consolavam nas partes mais baixas da terra. Isto. Então, o paraíso desceu. Se nós olharmos o capítulo 4 de Efésios, versículo 8 e 9, Paulo está usando essa ligação de restauração de Cristo, Senhor da glória. A parte, então, por isso que, quando João escreveu, no capítulo 3, versículo 13 da sua epístola, e Jesus falando e João escrevendo, se o irmão mesmo, o irmão Carlos ou a irmã, se encontrar, a irmã Ivonete, lê para nós, João 3,13, o Evangelho de João, para melhor esclarecimento desse assunto tão importante, a palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Encontrou? Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Filho do homem está no céu. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que desceu do céu. Enoque e Elias foram arrebatados para o céu, só que eles marcou só a presença. Presença e as almas eram enviadas para aquele local que o irmão leu, onde estava o paraíso na terra, no local mais baixo. Aí Jesus dizendo, ninguém subiu ao céu, senão o Filho do homem que desceu do céu. Por isso que quando nós aceitamos a Cristo,